Uma boa noite a todos. Estamos chegando aqui para mais um vídeo de Cartola FC, agora na rodada 25. Antes disso, pessoal, eu vou passar aqui um breve resuminho de como foi a nossa rodada 25, rodada antes da paralisação da data FIFA, tá? A média dos cartoleiros então ficou em 52,82 pontos e o nosso time com 61 pontos, mais ou menos aí 9 pontos acima da média dos cartoleiros. E a questão da valorização, né? A gente teve uma desvalorização do time, porque na rodada passada anterior, então, a gente tinha feito 135 pontos, né? Então era nítida a desvalorização. Mas vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Vamos estar escalando o nosso time, vendendo todo mundo aqui. Pessoal, jogadores voltando de suas seleções, desfalques em razões das Copas, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores, a gente tem que ficar de olho também, tá? Mas vamos lá, vamos escalar nosso time. Começamos pelo ataque, o ataque que é a principal posição, a posição onde entrega mais pontos nesse campeonato, assim como nos demais, sem dúvida. E vamos lá começar pelos atacantes, tá? Boas opções, pessoal, tá? Eu gosto aqui do Hulk, gosto do Borré, do Internacional, gosto do Luiz Henrique, do Botafogo, Estevão, excelente opção, e Igor Jesus, tá? Claro, tem algumas opções a eles no caso, né? Exemplo, quem não vai com o Estevão, o Flaco Lopes pode ser uma boa opção, tá? Mas vamos lá, vamos montar aí o nosso ataque. Nós vamos com o Borré do Internacional, a fase do Inter parece que começou a desandar. Roger tem feito um bom trabalho, tem acertado o time. Borré, ele é um atacante que ele não é só dependente do gol, mesmo que ele não faça o gol, ele pode ter uma pontuação legal, tá? E é uma aposta, pessoal. Eu vejo muita pouca gente indo com ele em time, tá? Eu acredito que tem que ter alguém do Botafogo, seja Luiz Henrique ou Igor Jesus, tá? Por uma questão de fase, pessoal, tá? A gente teve o Luiz Henrique na seleção, inclusive, tá? Mas a gente vai com o Igor Jesus. Igor Jesus que aproveitou a oportunidade nesse período que o Luiz Henrique teve na seleção, fez bons jogos, fez gols, inclusive, né? E a média dele aqui é reflexo disso. A gente pode perder um pouco de valor na desvalorização dele, pode, pessoal, mas é um risco que a gente tem que correr. Quer ter jogador bom, é jogador valorizado. Um pouco contrário ao que eu disse, tá? O jogador bom tem que ser valorizado, não necessariamente. Olha o Estevão, pessoal. Ele custar 8,9 cartoletas pro jogador que é, pelo que já entregou esse ano e segue entregando. Pessoal, aqui tem que ter no time, tá? Inclusive eu vou botar a faixa nele, tá? Capitão pro Estevão. Chegamos ao meio campo, pessoal. Baitas, excelentes opções, tá? Eu gosto aqui de Arrascaeta. Arrascaeta jogando praticamente um clássico, né? Dá pra se dizer. Vai pegar um Vasco. O Vasco essa semana se classificou contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É um Flamengo bem desfalcado. A gente já viu na Copa do Brasil, mas a gente tem que ser sensato para pensar que qualquer reserva do Flamengo hoje seria titular em qualquer time brasileiro, tá? Então é uma excelente opção, tá? Jorge Arrascaeta. Arias, baita opção, principalmente tendo em vista que o Fluminense está brigando para sair da repescagem e o Juventude aos poucos está se entregando, tá? Teve um jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, foi desclassificado, tomou um gol nos acréscimos, nos minutos finais, mas mesmo assim não fez um enfrentamento de igual para igual, foi um jogo de ataque e defesa, tá? Claro, era a estratégia do time, né? Arias, então, uma boa opção. A gente vai com ele em time, tá? Garro é sempre uma boa opção. Então aqui o Garro é sempre uma boa opção, pensando na média básica dele, tá? Matheus Pereira, pessoal, uma boa opção para essa rodada, tá? A gente gosta dele quando ele é o motor do time do Cruzeiro. Se ele joga, o Cruzeiro vai para frente, vai bem. Se ele não joga, o time sente muito, tá? É uma boa opção. Quem mais? Felipe Anderson é uma opção legal, tá? Alan Patrick é um pouco ousado, mas é uma opção legal, não só pelo Alan Patrick, mas pela fase que o Cuiabá vem
vem tendo, né, o vice-lanterna, e pelo que ele vem entregando de pontuação aos outros times. Então, pensando por esse lado, seria válido até o Alan Patrick, tá, pessoal? Ele que é um jogador que não tem tanto compromisso defensivo, um jogador livre, solto para fazer o jogo, para ser o comandante no meio de campo do Internacional, e se ele quiser, ele pode fazer uma baita pontuação, tá, pessoal? Richard Hughes, uma opção legal, tá? Maurício, pessoal, uma baita opção. Maurício tem feito bons jogos, tem feito boas pontuações, tá? Vamos com o Maurício aqui em time, tá? Aliás, vamos ver se não tem mais alguma opção legal. Richard Hughes já falei. Uma opção, pessoal, um tanto quanto ousado. Começou com tudo para ser o revelação do campeonato, posterior deu uma decaída, mas mesmo assim é um bom jogador. Mesmo fora de casa, eu vejo que é um jogo para gols, né? É um jogo de 6 pontos aqui, então eu acho que pode ser válido a opção do Mateuzinho. E tem mais uma opção que eu gostaria de trazer aqui, pessoal. Aliás, duas opções. Uma, o Almada, tá? Tanto pela seleção quanto pelo que vem fazendo, é um excelente jogador, tá? E mais uma opção aqui com o Tassiano, pessoal, tá? Pessoal, chegamos à zaga aqui. Aliás, vamos botar os laterais antes. Julgo os laterais serem bem mais importantes que os zagueiros. Não por serem mais importantes, mas por entregarem mais pontuações, né? Então aqui eu gosto do William, pessoal. O William é uma excelente opção, inclusive convocado para a seleção. Vai pegar um São Paulo que teve uma desclassificação essa semana na Copa do Brasil. Tem que ver como que vai estar o psicológico do jogador, quanto que eles vão sentir essa eliminação, tá? Mas o William, principalmente jogando em casa, é uma boa opção, tá? Eu gosto aqui, pessoal, Matheus Ponte, uma opção legal também, tá? Alexandro, pessoal, vai estar fazendo sua estreia, tá? Pelo time do Flamengo, uma opção legal também, vale de ficar de olho nele. Bernabei, do Internacional, eu acredito que com a chegada do Roger, era um jogador que estava esquecido, que não era lembrado, que não, aliás, nem jogava com o Kudê, né? Começou a jogar, começou a ter sequência, começou a fazer bons jogos e hoje para mim, é titular absoluto do time do Internacional, tá? Olhando isso, Bernabei titular, tá? Outra opção legal, Caio Paulista, uma boa opção. E são essas lá as opções, pessoal, tá? Aqui, por momento, pessoal, eu vou fazer uma aposta um pouco ousada, tá? Eu vou com o Matheus Ponte, tá? Mas claro, pessoal, a gente vai ficar de olho em notícias, tá? Se tiver jogadores que possam não jogar ou que a gente possa vir a substituir nosso time, um exemplo do William, um exemplo do Marcos Rocha, uma opção legal também, tá? Mas fiquem ligados aí que a gente vai atualizar caso necessário. Chegamos aos zagueiros, pessoal. Uma boa opção aqui é o Thiago Silva. Tá? A gente já falou que o Juventude vem numa eliminação, o Juventude vem numa série, pelo menos no Brasileirão, de 5 jogos, apenas uma vitória. Tá? Nesse momento eu vejo o Fluminense muito mais time. Arias, Thiago Silva, André. Aliás, o André foi agora na janela, mas são excelentes opções, tá? Peças, né, no papel muito mais forte que o Juventude, mas claro, pessoal, eu lembro que o início de ano do Juventude é o que o time está colhendo hoje, né, pessoal? O time começou bem alinhadinho, o trabalho do Roger estava sendo bem feito, por mais que ele interrompeu o trabalho indo para o Internacional. E o time sentiu isso, né? A gente pode ver, era um time que brigava praticamente na 10ª colocação, acima da tabela, com a saída dele os resultados caíram, né? Então, pensando por isso, Thiago Silva, uma excelente opção. Eu julgo que algum dos zagueiros do Palmeiras aqui a gente tem que ter também, seja Murilo ou seja Gustavo Gomes, tá? Eu prefiro o Gustavo Gomes por um critério ofensivo, tá? Participação muito, tanto em gol, jogo aéreo, tá? Bastos, uma opção legal, pessoal, tá?
Tinha uma opção do Internacional, mas eu acho que virou dúvida, tá? Eu vou estar tirando os prováveis para mostrar para vocês. Rogel, pessoal. Baita opção aí de zagueiro. Custo bom, só tem que ver se ele vai a jogo, tá, pessoal? Por isso que é bom ficar atento aí na escalação antes aí de estar fechando a rodada, tá? São opções que, se jogarem, são válidas, a gente tá botando no nosso time, tá? Chegamos ao treinador, tá? Opções. Abel Ferreira, o principal confronto da rodada, julgo também o confronto um pouco mais fácil da rodada, né? Palmeiras que tem o foco exclusivo, único e total no Brasileirão. Eu acredito que seja um time ainda que vai dar uma boa arrancada, tá? Anotem, pessoal. Tem times bons, Botafogo, Fortaleza, que tá jogando um bom futebol, mas o Palmeiras joga só isso. O Palmeiras pode chegar, hein? É. Então, falando muito de líder e vice-líder, mas eu acho que quem tá chegando nas beiradas aí tem boa chance de incomodar, tá? Então, o Abel Ferreira, e para incomodar tem que ganhar final de semana. Aí é jogo de 3 pontos, né? Abel Ferreira, tá? Arthur Jorge, uma boa opção. Fernando Seabra e Roger Machado, tá? São boas opções, pessoal. Opções que certamente aí são válidas. Ainda valores sobrando, mas nosso time não vai ficar tão caro também, tá? Vamos lá, vamos escalar nosso goleiro. Boas opções: Everton, pensando no SG, Cássio, pensando no SG e possíveis defesas, pouquinho de valorização também. João Ricardo, pensando no número de defesas. O Atlético Paranaense, que em casa é um time muito chuta-chuta, então ele não depende único e exclusivamente do SG, tá? E se fizer o SG, é um goleiro que vai para 9 pontos, isso é fato. Gosto do John, pessoal. Assim como o Atlético, o Corinthians, pessoal, é um time que chuta muito, só que diferente do Atlético, o Corinthians não faz gol. Esse é o fato. Então, um time que chuta muito não faz gol, mérito do goleiro. Nos últimos 3 jogos, 2 fizeram SG contra o Corinthians, tá? E sem contar a quantidade de chutes, né? Que eu vejo um dado aí super positivo. Rocher do Internacional, uma boa opção, tá? E são essas as opções, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o esquema do goleiro e nós vamos com o John, tá? Vou botar o Santos aqui, que custa mais que ele. E aqui vamos com o John. Opa. Aí, agora sim. Pessoal, reserva, nada mais, nada menos que jogadores que a gente já trouxe aqui, tá? A gente já falou. Lateral aqui, Caio Paulista. Zagueiro, uma opção que a gente já falou aqui. Vai trazer o Rogel, do Internacional. Meio campo Almada, a gente falou em vídeo. E no ataque aqui vamos garimpar alguém. Flaco, a gente já falou, tinha falado antes, uma opção ao Estevão, uma excelente opção ao Estevão, aliás. O time encaixou, o time tá jogando junto, o time tá jogando bem, tá? A gente tá exposto aqui com 4 jogadores do Palmeiras, tá? Talvez, se analisar, consiga encaixar mais algum nesse time, tendo em vista a superioridade, tendo em vista que o Palmeiras só tá jogando isso, tá? Mas esse é o nosso time que vai a campo então, pessoal. Pessoal, deixe nos comentários, tá? Sugestões, como vai o time de vocês a campo, como vocês estão, quais são as expectativas para vocês nessa volta aí de data FIFA, né? Lembrando que faltam mais ou menos 15 rodadas, né? Menos de 15 rodadas para finalizar. E vamos lá, pessoal. Que seja uma boa rodada a todos, uma boa sorte a todos e bora de imitada. Forte abraço.